discussão que não seja tão longa para tratar, primeiro, do projeto de educação que está em curso em São Paulo, principalmente sobre as novas resoluções autoritárias do governo Tarcísio e do Feder, discutir um pouco qual é a relação dessas resoluções autoritárias, desse controle que está acontecendo nas escolas, com o projeto de privatização da educação, que vem tanto do governo estadual aqui em São Paulo, quanto do governo federal, porque tem a ver com um projeto neoliberal da educação, que não é de hoje, está sendo implantado, mas que está sendo aprofundado num novo patamar, né, por todos os governos. Então, um pouco isso que a gente vai discutir. E, junto a isso, fazer uma avaliação da Assembleia, da última Assembleia que aconteceu na última sexta-feira, no dia 6, que não foi uma Assembleia muito cheia, que tirou alguns encaminhamentos importantes, outras questões que a gente discorda, e a gente quer avaliar um pouco isso com vocês aqui ao vivo e ouvir a opinião de vocês também, certo? Não sei se a Cris tem algo para acrescentar dos temas que a gente vai discutir. Sobre a atribuição também, né? Isso, Flávia. Eu queria fazer só um comentário que você falou antes, da questão de que a gente chamou prioritariamente os professores, mas que tem outras pessoas que acessam a página, da importância disso, da gente fazer essa conversa, inclusive nesses termos de que toda a comunidade escolar, o pessoal aqui assistindo consiga entender, porque é muito importante a gente pôr para fora dos muros da escola, e esse é um dos objetivos dessa live também, né? Pôr para fora dos muros da escola a denúncia do que acontece aqui dentro, né? Porque esse ataque aos professores, a gente vai avançar nisso no debate, mas eu queria pontuar isso com base no que você falou a respeito de que não só professores estão acompanhando a live, e é muito importante porque a educação pública é de interesse de todos nós, né? Professores, pais e toda a sociedade. É isso. Perfeito. Isso é uma tentativa da gente desmascarar o projeto de educação que está em curso, principalmente pelo governo Tarcísio aqui em São Paulo, que muita gente não conhece a fundo, né? A gente que está na sala de aula está vivendo um pesadelo, cada dia pior, mas quem não está na sala de aula muitas vezes não conhece, e é muito importante a sociedade ter noção, até porque o Tarcísio está tentando, por conta aí da possível, inclusive prisão, né, a não eleição, a inelegibilidade do Bolsonaro, o Tarcísio é o forte candidato da extrema-direita, do bolsonarismo, que quer ser presidente da República. Então, a gente tem a obrigação, o dever de desmascarar a tragédia que está o cenário da educação paulista nas mãos desse cara, com seu secretário de educação, que não entende nada de educação, empresário, né, almofadinha, e que está tornando a vida dos professores e dos estudantes das escolas paulistas um verdadeiro inferno. Então, a gente quer falar um pouco sobre isso. E eu queria começar falando sobre essa resolução 83, porque é o seguinte, gente, ó, a gente tem dito que a gente está vivendo uma verdadeira ditadura nas escolas. A situação está, de fato, muito, assim, terrível mesmo. Por quê? Porque cada dia, da noite para o dia, aparece uma nova resolução. É um governo que está governando por decreto, né, por resolução na Secretaria da Educação. Cada dia aparece uma resolução nova e que interfere mais e mais na autonomia dos professores, das escolas, né, dos diretores das escolas. E isso está se manifestando de formas cruéis. Todo mundo viu, há umas 2 semanas atrás, a mobilização acontecendo nas escolas da rede municipal contra o afastamento dos diretores, que foi feito de forma arbitrária pelo prefeito Ricardo Nunes, que está seguindo a passos largos a política do Tarcísio também. Então, ele afastou os diretores que supostamente não cumpriram as metas. Agora, recentemente, a gente viu que não foi bem isso, porque parte dos diretores que foram afastados na prefeitura não tinham as piores metas, né? Não tinham os piores resultados do IDEB e tal. Eu fui numa escola aqui na Brasilândia, que teve manifestação dos alunos, que a diretora denunciou, inclusive, que na escola dela sequer saiu a avaliação do IDEB, e mesmo assim ela foi afastada. Então, não tinha nem parâmetro para fazer a avaliação dela, né? Mas é a lógica da avaliação punitivista que está sendo imposta, e, na verdade, é uma política do desemprego. E no Paraná, o secretário de Educação de São Paulo, para quem não sabe, que é o Renato Feder, ele
ele saiu de São Paulo, foi lá para o Paraná, fez uma destruição na educação lá, impôs essa plataformização da educação, militarização das escolas e tudo mais, e voltou para São Paulo para fazer a mesma tragédia aqui. E o Renato Feder, que fez esse projeto terrível lá, nós vimos agora, essa semana passada, o resultado com 2 professoras que morreram no Paraná em uma semana. Uma delas foi a professora Silvaneide, a outra acho que era a Rosane, ou Rosana, que chamava professora também no Paraná, e uma outra no Rio de Janeiro, tudo na mesma semana, por conta das metas abusivas das plataformas. E acho que era importante a gente explicar um pouco o que são essas plataformas digitais que a gente está usando na educação, para ir partir para essa avaliação. Cris, você não quer contar um pouco como que é esse processo? Porque as pessoas não estão acreditando. Eu conversei com um menino outro dia, falou, mas como assim? O que são essas plataformas? Para a gente falar um pouco mais dialogado aí. Bom, eu acho importante colocar aqui primeiro a experiência no ensino fundamental 1. Eu sou professora alfabetizadora, tenho uma sala de 2º ano de alunos em processos de alfabetização, de aquisição ainda conhecimento do sistema de numeração decimal e tal. E a gente tem, olha, a gente tem 2 plataformas específicas nas quais os meus alunos têm que cumprir tempo de permanência na plataforma e meta de finalização de atividades. Por exemplo, a gente tem uma plataforma de leitura, onde os alunos têm que ler 30 minutos nessa plataforma por semana. O que significa os alunos lerem por semana? Não importa se eles leem ou já são alfabetizados ou não, se eles conseguem, ou se eles querem ler um livro por capítulo em muito tempo, não pode. O que eles precisam é cumprir semanalmente 30 minutos de virar páginas de livro e clicar na finalização da leitura. Então, às vezes, o aluno até leu, fez a leitura do livro, teve até um aproveitamento pedagógico, mas se ele não cumpriu o ritual de tempo de permanência logado na plataforma e virando páginas do livro, na velocidade em que a inteligência artificial avalia que ele precisa virar, ele não cumpre a meta da plataforma. Se naquela semana, no dia da minha aula destinada para a plataforma, foi feriado, não teve aula da plataforma, não importa, eu preciso sacrificar qualquer aula. Eu preciso sacrificar aula de português, matemática, história, não importa qual aula eu vou sacrificar, nada é mais importante do que cumprir o tempo de login na plataforma. A de matemática é a mesma coisa, eles precisam cumprir, eles têm uma meta de quantidade de atividades finalizadas na plataforma de matemática e também de tempo de login. Essas são as plataformas diretas, mas eu também preciso, por exemplo, eu tenho 10 aulas de português por semana. Dessas 10 aulas de português por semana, 6 aulas eu sou obrigada a usar o material digital, que também vem de uma plataforma digital, e o livro determinado pelo governo, que ele é mero complemento, ele não é um livro didático para eu usar como recurso, ele é um mero complemento para registro do que está no material digital. Então, me sobram 4 aulas de português por semana, que também, e uma delas eu preciso usar inteirinha na plataforma do Elefante Letrado, então eu tenho 3 aulas. Eu sou uma professora alfabetizadora, estou alfabetizando os meus alunos, e eu tenho 3 aulas de 50 minutos por semana, onde eu poderia, em tese, que na prática nem funciona assim, mas onde eu poderia, em tese, fazer uma roda de leitura, ter uma atividade de fato, com base nas avaliações em que eu faço dos meus alunos, e planejaria as aulas. Além disso, também tem, por exemplo, o nosso planejamento de aula. Como que se dá um planejamento de aula? Para quem está vendo, para quem é professor tem essa noção, eu estou alfabetizando, então eu preciso avaliar a minha sala, ver qual é o nível de alfabetização deles, as hipóteses de escrita, o que eu preciso para avançar com eles na alfabetização. Só que o meu planejamento de aula seria planejar as atividades que eu vou fazer com base nessa sondagem específica da minha sala de aula para avançar com os meus alunos. Para o governo, o planejamento é eu acessar
também com um tempo mínimo de login, outras plataformas de planejamento, onde eu assisto vídeos feitos por pessoas que não estão na sala de aula, que nunca viram a cara dos meus alunos, que não têm uma noção de qual é o nível de alfabetização deles, o que eles precisam. Eu assisto esses vídeos de aulas, às vezes, que até já passaram, com critérios superficiais, e responder perguntas sobre esses vídeos. Esse é o planejamento que o governo... Então, assim, mais uma vez, eu acesso à plataforma, um tempo de login e de cliques ali naquela plataforma. Então, ela toma desde o tempo de planejamento de aula até a aula efetiva com os meus alunos e vai causando na gente uma angústia, porque na sala dos professores o que a gente ouve é que a gente não consegue mais dar aula, a gente não tem mais condições, de fato, não tem condições eu sei que o meu aluno precisa, eu olho para ele e é desesperador saber que ele vai sair das minhas mãos sem eu poder ter feito um trabalho com ele, porque eu tô com a aula toda tomada. Certo. Exatamente. Então, o que é importante as pessoas entenderem? A gente tem uma plataformização da educação, é isso que a gente está chamando, né? A aula passa a ser pensada não mais pelos professores, não mais discutida no horário pedagógico, mas ela já vem planejada, elaborada pelas plataformas privadas, né? Por empresas que estão junto com a Secretaria da Educação e junto com o MEC também, elaborando as políticas educacionais. E isso aí é uma forma de privatização que ela acontece de dentro da escola pública, né? Isso é muito importante de entender. E aí, olha como esse projeto está amarrado com uma privatização mais ampla, porque ao mesmo tempo que está sendo feita uma plataformização por dentro, e o aluno estuda no ritmo do trabalho digital, né? E há uma privatização por fora também, porque o governador de São Paulo leiloou escolas, vocês viram as 33 escolas que foram leiloadas no ano passado, e tem um novo leilão marcado para setembro, para mais 143 escolas, para passar também para iniciativa privada. Então, por que a gente está falando sobre isso? Essa ditadura que a gente está falando que está vivendo nas escolas, com as políticas autoritárias que são impostas pela Secretaria da Educação, ela está a serviço dessa privatização. Precisa ter mais controle, um controle em tempo real, que agora, inclusive, tem um negocinho que chama professor presente. E aí, se o professor não faz a chamada dentro de 24 horas, ele está ganhando falta. Olha que já tem professor que está sendo descontado do salário. E qual o problema? O problema é que o aplicativo, às vezes, não funciona, não tem equipamento suficiente, né? Ou qualquer outro tipo de problema da própria plataforma, está sendo descontado do salário dos professores. Então, é uma coisa assim completamente absurda, um projeto que está a serviço mesmo de impor uma privatização. No município, quando o Ricardo Nunes, né, afastou os diretores, vocês viram que teve uma reação muito grande, muito importante, comunidade que saiu exigindo o retorno imediato dos diretores, e logo nos dias seguintes ele anunciou que ele ia passar 3 escolas municipais para a OS, para organizações privadas, né? Para organizações sociais. E aí ele falou que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente sabe que tem sim a ver, e esse é um tema que a gente vai tentar demonstrar um pouco aqui também, certo? Bom, aí o ponto essa resolução 83, ela é uma das resoluções novas, foi publicada, até estou com ela impressa aqui para a gente trabalhar, não sei se dá para vocês verem, foi publicada no Diário Oficial no dia 19 de maio, e ela está já em vigor. Os professores estão reconhecendo essa resolução como uma resolução que vai falar sobre a avaliação do desempenho dos integrantes do quadro do magistério, uma avaliação do desempenho nas escolas. E assim foi discutida na última Assembleia da PUESP, no Conselho Estadual também, como uma resolução da avaliação. Qual que é o problema que eu queria chamar a atenção aqui com vocês? Essa resolução, ela não é só uma resolução da avaliação. Ela é uma resolução que ela tem um caráter muito mais profundo do que avaliar os professores. Nós preferimos chamar de a resolução da morte. É a resolução que impõe as metas da avaliação privada. Então, há pouco tempo atrás, nós tivemos 2 resoluções, que é a Resolução 4 e a Resolução 12,
que permitiram afastar os diretores das escolas que não batiam a meta da plataforma ou do Saresp, certo? Então, o que essa resolução 83 faz? Ela coloca uma avaliação, que para mim é quase que uma cortina de fumaça, um questionário de avaliação da própria comunidade escolar, mas ela não avalia só por esse questionário. Ela avalia também pelas metas das plataformas e ela avalia pela assiduidade. Ou seja, gente, isso aqui é muito grave, que todo mundo precisa prestar atenção. Essa resolução, ela diz o seguinte, no artigo... E ela vale para todo mundo, vale para professor efetivo, para professor contratado e tudo mais. No seu artigo 3º, ela diz... Voltei, deu uma travada aqui. Ela diz o seguinte no artigo 3º, ó. Além dos questionários avaliativos, o processo de avaliação levará em conta os seguintes indicadores. A assiduidade dos professores, e aqui eu queria dizer que a orientação extraoficial que foi passada para os diretores é que o professor que tiver falta médica, que tiver licença saúde, vai ser descontado e vai levar avaliação negativa. E ela também avalia o alcance das metas estaduais ou federais que serão futuramente definidas pela administração. Ou seja, e aí depois ela vai dizer que é feita uma avaliação em 2 etapas. Primeiro, uma avaliação diagnóstica, que já aconteceu agora da noite para o dia nas escolas também, e depois uma avaliação de desempenho final. A avaliação diagnóstica, ela permite um feedback. Ou seja, né, para quem está na escola, sabe que os diretores foram várias vezes convocados lá na Secretaria de Educação, na Diretoria de Ensino, para sofrer uma verdadeira inquisição. Os diretores e coordenadores sentaram, sua escola não está cumprindo a meta das plataformas, ninguém está nem aí se os alunos estão aprendendo ou não, só quer que cumpra as metas das plataformas. Aí, terror nos diretores, aviso prévio, ameaça de demissão, e muitos foram, de fato, demitidos, afastados dos seus cargos na rede estadual, né? Ou voltaram para a sala de aula, porque eram diretores designados. Então, o que diz aqui no artigo 6º dessa resolução? Que o professor que não atingir essas metas, seja do questionário da avaliação, seja as metas das plataformas ou a questão das faltas, ele vai ser chamado na primeira avaliação para o feedback, ou seja, vai para essa linha da inquisição, vai sofrer o assédio moral, porque está ali para cumprir meta de plataforma privada, não é para dar aula não, tá? Então esse é o primeiro ponto. E depois, no artigo 7º, ele fala que a avaliação final é somativa. E o que isso quer dizer? Essa avaliação final, ela vai subsidiar a decisão quanto à permanência do profissional no posto, nas aulas ou nas classes. E ela pode indicar a realocação do professor, ou seja, o professor que não atingir as metas, inclusive se for de PEI, ele pode ser cessado do programa da PEI, inclusive se for professor readaptado, ele pode ter que sair do lugar que ele está, do espaço que ele está, e ele pode inclusive mudar de escola. E se ele trabalhar em uma escola, numa cidade que só tem uma escola, por exemplo, possível para ele trabalhar, ele vai ficar adido, ou seja, ele fica na geladeira, ele não pode trabalhar. E aí é uma condição, assim, um tipo de punição completamente absurdo. Isso está sendo avaliado, inclusive, não só pelos alunos, vai ser avaliado pela direção da escola e pela diretoria de ensino, porque a diretoria de ensino é quem é responsável, em última instância, o próprio dirigente, pelos resultados finais e pela decisão final. Então, gente, assim, sinceramente, isso aqui é uma tragédia sem precedentes na escola pública. E eu já passo a palavra para você, Cris, só para concluir uma coisa. Ó. O que me chamou a atenção foi justamente que lá na Assembleia da PUESP, toda a discussão ficou em torno do seguinte: é uma avaliação, a gente não é a favor do aluno avaliar o professor. E ficou nisso, não fez uma avaliação profunda do que significa, do que o próprio governo que vai avaliar. E aí a Cris fala sempre, ela vai falar aí agora,
que o maior problema aqui é que essa resolução não é para avaliar o professor, é uma resolução para demitir os professores. É isso que o FEDER quer, afastar e demitir os professores para ir aprofundando a privatização e submeter todo mundo, violentamente inclusive, às metas e aos ritmos das plataformas privadas da privatização da educação. Vai lá, Cris, quer comentar um pouquinho? Eu quero começar disso mesmo que você falou, que é bem importante a gente entender o caráter dessa resolução e que, na verdade, ela se soma, assim, a gente vem em uma escalada de resoluções que cumprem esse caráter. Quando saiu a resolução da realocação no fim do ano e da recondução, eu sou categoria O, né? Para o professor categoria O, que passa todo ano pela ameaça do desemprego, o FEDER, inclusive, anunciou como se fosse um oásis, assim, né? Uma possibilidade de garantia de emprego. E, na prática, ela era já o seguinte, né? Ele, inclusive, colocava lá na justificativa, na resolução, na justificativa, o objetivo daquela resolução, da recondução, era, assim, textualmente, fortalecer a gestão para o cumprimento das metas. Então, na prática, o que ele estava dizendo, dar condições de assédio através de da ameaça mais cruel, que é a do desemprego, né, do professor, para manter acesas as luzinhas do BI. Para quem está assistindo a gente é professor, sabe bem o que é, mas para quem não é professor, não está dentro da escola, a luzinha do BI é um semáforo que fica aceso de vigilância constante das escolas, tem uma vigilância incessante e permanente das escolas que avalia, que verifica quem está logado, quem está cumprindo o tempo de meta da plataforma e acendem as luzes. O professor de luz verde não é o professor de luz verde, é o professor que cumpriu o tempo de login, cumprimento de acesso e meta de plataforma, é esse, né? Então a gente é o tempo inteiro supervisionado dessa forma. E aí essa resolução 83, ela não tem, o FEDER não quer avaliar professor. O que o FEDER quer é criar instrumentos para eliminar os professores, para trocar os profissionais da educação por executores de plataformas privadas, plataformas digitais, porque é dessa forma ele privatiza não só os recursos da educação, que desvia diretamente em valores mesmo para as plataformas privadas, mas ele privatiza a educação em si, porque ele consegue ter um controle, inclusive, sobre o conteúdo que está sendo passado para os alunos. O controle é importante, inclusive, colocar aí de onde que saíram as aulas. Eu sou professora de segundo ano, dessas aulas todas aí, a gente tem uma aula de 50 minutos de geografia e uma aula de 50 minutos de história por semana, porque foram tiradas as aulas de história e geografia, e no ensino médio e no Fundo 2 ainda de forma ainda mais avassaladora, mas desde o Fundo 1 já isso. Então ele privatiza o conteúdo, né? Ele tem um controle sobre o conteúdo que vai sendo trabalhado dentro das escolas, e isso é muito sério, né? É uma formação transformando os filhos e filhas da classe trabalhadora cada vez mais em mão de obra barata e precarizada para esse trabalho precário que tem aí por trás desse projeto político. Sobre a questão do professor presente, eu queria colocar aqui, enfatizar, a Flávia já falou, mas colocar que esse mesmo sistema que adoece os professores, né, porque parece que é planejado para nos adoecer, né, o tempo todo, essa questão mesmo de ter que lançar o negócio lá, lançar a presença e ter um prazo de tantas horas para lançar e o sistema não funciona, faz com que os professores trabalhem o tempo todo no limite do estresse e adoecendo, e é o mesmo sistema que vai adoecendo, vai descartando também os professores. Inclusive já tem resoluções para professor tutor, professor de projeto da pasta, que não pode faltar nem para ir ao médico. Pode faltar nem para ir ao médico para tratar do seu adoecimento. E aí ele vai promovendo aí por aí um sistema cruel de descarte dos professores, descarta através da instabilidade de mais da metade dos professores contratados, descarte rodízio, né, constante dos professores. Já tem com essa resolução ferramentas para descartar, inclusive, os professores efetivos.
e está a serviço de limpar esse terreno para privatização, né? E aí eu só quero entrar num assunto, depois volto para a Flávia para ela aprofundar ele, que até tem gente colocando aqui no sindicato, no chat a respeito do sindicato, de tentar chegar nessa avaliação e que a gente precisa aprofundar, de que é todo esse projeto de adoecimento, assédio, descarte dos professores, que passa desde o enxugamento da rede e a imposição da plataforma, e essas resoluções que a gente está falando aqui, eles são cada vez fica mais nítido para cada um de nós o quanto que eles estão a serviço da privatização mesmo da educação, né? Para isso, o que está de pano de fundo de todo esse ataque é essa privatização. Não é à toa que o nosso secretário da Educação é um empresário, né? Que um empresário ligado diretamente à privatização da educação. Mas que essa privatização, quando o Tarcísio estava lá na Bovespa fazendo leilão, inclusive reprimindo com gás lacrimogêneo, aí a gente na manifestação lá, ele estava fazendo um leilão das escolas de São Paulo com a verba do BNDES, apoiado nas parcerias público-privadas, que também vem desde o governo federal, né? E então, dizer que esse projeto de privatização, ele é um projeto político de país e é um projeto também respaldado no MEC, na política do governo federal. E é aí que está, inclusive, o limite das lutas por conta de uma direção sindical que submete as nossas lutas a esse atrelamento político. Por isso que a gente se organiza na oposição para defender a necessidade da gente ter uma direção sindical e a organização das nossas lutas com independência dos governos, porque como a gente vai enfrentar um projeto de privatização a fundo do Tarcísio sem enfrentar a privatização que vem desde o governo federal? Daí é aí que se coloca o limite, né, das lutas. Vou fechar para passar essa debate mais para Flávia. Não, então, olha, eu acho que eu estou pegando até a resolução 83 justamente para aprofundar esse debate que a Cris colocou aí, né? Dá para a gente pegar de exemplo. Porque eu queria voltar no que foi discutido, apresentado pela direção estadual da PUESP sobre essa resolução. Então, olha, vocês entenderam todo o cenário que a gente está pintando aí, porque, inclusive, muitos dos professores estão vivendo isso na pele, né? A ação que a PUESP fez com relação à resolução 83 não era nem no sentido de revogar totalmente. Isso aí foi a defesa da revogação da resolução 83 foi a gente que fez no Conselho e na própria Assembleia, porque o questionamento da direção estadual da PUESP, quando eu falo direção estadual, eu estou falando da Bebel, mas eu estou falando não só da Bebel, do Fábio, de todo o setor que era da oposição, que se juntou à direção majoritária da Chapa 1, então eu estou falando também de várias correntes do PSOL, além do próprio PT, PCdoB, né? Só para o pessoal entender quem faz parte dessa direção estadual da PUESP. A gente do Coletivo Reviravolta está com a oposição à direção. Então, o que foi colocado lá pelo próprio jurídico da PUESP? Eles fizeram uma ação questionando que os alunos não teriam capacidade jurídica para fazer a avaliação dos professores. E essa era a grande tese defendida pela direção estadual da PUESP para questionar a resolução 83. E assim, essa tese ela comete dois erros centrais. Primeiro erro, afasta mais ainda professores e alunos, coloca professor contra aluno. A nossa argumentação não pode ser se os alunos têm ou não têm capacidade para avaliar os professores. Nós temos que chamar os alunos para vir para a luta com a gente, derrotar essas políticas autoritárias e a privatização do FEDER e do Tarcísio, né? Então, esse ponto é fundamental. O governo faz uma resolução dessa, ele quer dividir professores e estudantes. E o que a gente aprendeu desde as ocupações das escolas lá, cada vez mais, quando a nossa categoria está dividida, na sopa de letrinhas que a gente fala, que são os efetivos, os temporários de vários tipos, cada vez mais a gente depende da unificação da nossa categoria. Não só de professores, mas de professores, com alunos, com pais, com a comunidade, né? Isso aconteceu agora na luta pelo retorno dos diretores na prefeitura, foi muito importante. Então, não dá para dividir mais. A PUESP, a direção do sindicato erra quando aposta
nessa linha, né, de falar, não, aqui o problema é que os alunos não podem avaliar os professores, nem se dá conta que o problema não são, os alunos podem dar todos 10 para os professores, não é esse o ponto. O ponto, e esse é o segundo erro, que não toca no ponto central, que é a própria questão de que a gestão, os diretores, obrigados pela diretoria de ensino e pela Secretaria de Educação, vão ter que avaliar os professores conforme o cumprimento das metas, como a gente colocou aqui, certo? Agora, o que eu acho importante a gente discutir aqui? Por que a direção da PUESP estadual cai nesse erro? O que está por trás desse tipo de erro, de estar tão e tão afastado da categoria, de não refletir e, de certa forma, não combater, mesmo quando reflete, porque tem noção do projeto global que é, mas não combate, né? E tem muito a ver com isso que a Cris antecipou. Há um projeto global e que, se há uma grande luta e uma grande mobilização contra as resoluções autoritárias que estão a serviço de um projeto de privatização, para a PUESP lutar até o final contra esse projeto, ela tem que questionar, inclusive, o que está lá na reforma do ensino médio, que é o incentivo... Eu estou falando da reforma do ensino médio, não a do Temer, de 2017, mas a que foi mantida e reformulada pelo Lula e pelo MEC da Fundação Lehman, que mantém o incentivo às parcerias público-privadas, que mantém o ensino à distância, a Política Nacional do Novo Ensino Médio, o incentivo ao EAD, ao ensino à distância, ao ensino integral, né? O ensino à distância ainda teve uma regulamentação, mas mantém o ensino integral e permite que o Tarcísio faça o projeto que faz aqui, que estabelece o fechamento do curso noturno, porque diz que só precisa ter uma escola com noturno por cidade, então pode fechar o curso noturno. O incentivo à tecnologia, ou seja, a plataformização da educação, está tudo prevista na Política Nacional do Novo Ensino Médio. Então, por isso que muitas vezes a direção da PUESP, que é dirigida também pelo PT, pelo PSOL, pelos setores que têm uma política de defender a frente ampla do governo federal, não vão até o final na luta, porque o governo federal também está implantando essa mesma política. Então, acho que isso é um tema importante para a gente entender o limite, o que a direção da PUESP está fazendo e qual é o nosso papel frente a isso, então. Mas antes de pensar nas propostas e ir para a parte final da nossa live, eu só queria que a Cris comentasse um pouco da proposta sobre a atribuição de aulas, que também mostra esse afastamento com relação à base. Sim, a PUESP colocou, inclusive, como dá para me ouvir aí? Como uma grande palavra de ordem na última assembleia, que nós não queremos atribuição de aulas em dezembro. E aí eu fiquei estarrecida quando ouço um dirigente lá de cima falando, professor que tem direito a ter férias, direito a descansar, e a gente quer atribuição de aulas no fim de janeiro. Eu fiquei estarrecida ainda na hora. Falei, meu Deus, como assim? Porque quem é categoria... Mas eu também quero depois até um pouco entrar no debate, inclusive com os professores efetivos. Mas, para a categoria O, a atribuição de aulas no fim de janeiro é passar janeiro desempregado. A gente não tem férias, a gente tem um mês de desemprego, é isso, né? Então, colocar a atribuição de aulas no fim de janeiro é passar o mês de janeiro desempregado. Qual outra implicação disso? Nós vimos nos últimos anos, 2 anos, esse ano, inclusive por conta dessa política de já passar a atribuição de aula, pelo menos do PEB 1 foi professor de ensino fundamental foi no fim do ano, em meio ao Natal, e é lógico que com requinte de crueldade mesmo, essa medida de pôr atribuição de aula aí na semana entre Natal e Ano Novo, e a do PEB2 foi no fim de janeiro, mas nos anos anteriores que a atribuição foi no fim de dezembro, o que acontece? A gente tem janeiro inteiro, e isso aconteceu nos últimos janeiros de 2023 e 2024, onde os professores se mobilizam e enfrentam e desmascaram a avalanche de desemprego que se dá pelo enxugamento da rede, porque o governo vem fazendo um enxugamento da rede velado.
porque à medida que ele faz esse rebuliço e esse rodízio de professores, a gente não tem uma noção exata e parece que o professor ficou desempregado porque preencheu errado lá alguma questão na hora de fazer a inscrição ou porque a videoaula dele foi desclassificada no processo seletivo, mas na verdade os professores estão ficando desempregados porque o Tarcísio está enxugando a rede. Está diminuindo, a gente fez um levantamento última vez aí, cerca de 60 mil professores na última vez e já aumentou esse número, porque está tendo um fechamento avassalador de sala de aula, essa imposição das escolas PEI também acarreta um enxugamento acelerado, então isso daí vai impactando no desemprego. E essa luta que aconteceu aí por 2 anos seguidos em janeiro, ela desmascara isso, ela promove um levante aí da base da categoria, que depois impacta as lutas ao longo do ano, e essa medida de jogar a atribuição de aula para o fim de janeiro, ela, além desse mês de estresse que causa ao professor de completa insegurança, ela dificulta a organização para a luta em relação ao desemprego, porque aí o ano começa, a parte está desempregado, mas a parte que já está trabalhando não tem mais como muito se mover, porque já está ali dentro da escola. E aí, em relação aos professores efetivos, eu não sou efetiva e a Flá complementa, mas eu queria colocar até aqui essa discussão, que para o professor efetivo tem uma questão de fazer a atribuição no fim do ano por conta das aulas que depois podem abrir ao longo de janeiro, aparecer no fim de janeiro, e que essas aulas não seriam atribuídas no fim do ano. Isso também está relacionado com o enxugamento da rede, porque o que falta aula para o professor efetivo atribuir no fim do ano não é o fato da atribuição estar sendo em dezembro, é o fato das salas estarem sendo fechadas, das aulas estarem sendo enxugadas, das disciplinas estarem sendo reduzidas, e por esse motivo falta aula no fim do ano para o professor efetivo atribuir. E isso não se resolve colocando a atribuição no fim de janeiro. Isso se resolve lutando, impedindo o enxugamento da rede mesmo, né? Garantindo a abertura das salas de aula. E aí só dizer do quanto a direção do sindicato está cada vez mais descolada da base da categoria, está mais distante da base da categoria, ao ponto de fazer uma exigência que na prática vai contra as necessidades dos professores e mais, vai contra inclusive a mobilização dos professores para lutar pelas suas necessidades e a necessidade mais latente, que é a necessidade do emprego, né? Então a gente achou mesmo bastante absurda, inclusive, essa palavra de ordem aí da direção do sindicato. Bom, e aí eu quero concordar com o Sérgio, que está colocando aí nos comentários, né, de que a direção majoritária do sindicato é muito devagar para defender o professor, e eu acho que tem uma explicação muito interessante, porque que é importante a gente entender, porque, infelizmente, hoje a direção do sindicato fez uma opção, que é, ao invés de defender, de jogar suas forças, sua energia para defender a educação, a escola pública, os direitos da classe trabalhadora, o principal objetivo da direção estadual da PUESP é defender o governo federal. Ainda mais agora, nesse cenário em que caiu a popularidade do Lula, né? Então, eles mobilizam todo o discurso da importante necessidade de enfrentar e derrotar a extrema-direita, mas eles mobilizam esse discurso para apoiar políticas que não tem como você apoiar no governo federal. Vou dar um exemplo, né? Foi feito uma das propostas que também foi aprovada lá na Assembleia, no Conselho, foi a construção do plebiscito, que é fundamental, pelo fim da jornada 6x1, pela redução do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, pela taxação dos bilionários. Pô, muito importante. Temos acordo com todas essas questões, porque nós sabemos que são os nossos estudantes, a nossa classe que está, né, majoritariamente na escala 6x1, em especial as mulheres negras, que é um setor muito explorado, né, com os piores trabalhos, precarização. Então, é muito importante a gente somar com todos os setores na luta pelo fim da escala 6x1. Assim como a taxação dos bilionários, a questão da redução do imposto de renda, né, da taxa da faixa do imposto de renda, porque nós sabemos que nesse país quem paga imposto é pobre, que rico não paga imposto e é super favorecido pelos políticos, pelos governos, um atrás do outro. Então, isso é fato.
certo? Mas qual a questão? O próprio governo Lula, que agora que caiu a popularidade, chama a atenção, faz um discurso, né, acenando para essas pautas, mas na prática, todo esse tempo teve mobilização pelo fim da escala 6x1 e não foi feita nenhuma política concreta para, de fato, avançar para sua implementação, né? E aí é muito fácil jogar a culpa para o Congresso. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, porque olha a contradição. Hoje, para a gente taxar de fato os bilionários e para reduzir o imposto para os mais pobres, a gente precisa se enfrentar com a política econômica que está sendo implantada pelo próprio governo Lula com o arcabouço fiscal, né? Na semana passada saiu aí o anúncio pelo Haddad, pela Tabet, agora já, vixe Maria, esqueci o nome da mulher, o anúncio das novas políticas do arcabouço fiscal, que tem a ver com um novo corte que pode chegar a 31 bilhões, pode chegar a mais de 31,2, acho, bilhões de todos os setores sociais, e só na educação federal, só para as universidades, vai ser cortado 2,5 bilhões. Isso significa que as universidades públicas federais correm o risco de fechar. E isso está sendo implantado pelo próprio governo Lula. Então, para quê? Para ter dinheiro para os banqueiros, para a dívida pública, para seguir favorecendo o agronegócio. Então, gente, do ponto de vista da esquerda, nós que somos da esquerda, né? Eu particularmente e a Cris, que somos do PSTU, somos da esquerda socialista, revolucionária, nós não podemos deixar de denunciar quando o ataque, né, vem de um governo que se diz progressista. A gente aí tem que cobrar mais ainda, né? E eu acho curiosa a posição do PSOL nessa Assembleia, porque o que nós defendemos, nós do Reviravolta? Nós defendemos que era importante incluir um ponto nesse plebiscito, que nós temos acordo no fim da jornada da 6x1, nós temos acordo nos demais pontos. Mas era importante incluir um terceiro ponto, que era se nós somos contra os cortes na educação e somos a favor, somos contra a política do arcabouço fiscal, certo? Então nós propusemos incluir esse ponto e o próprio pessoal foi lá defender contra, né, os setores que eram na antiga oposição, para defender o governo Lula, sendo que eles no discurso falam que também são contra o arcabouço fiscal. Então, é interessante da gente perceber nessa movimentação, porque, no fundo, para esse pessoal, que vale mesmo a política da frente ampla, a manutenção no governo que ataca os trabalhadores também. Então, gente, assim, vamos pensar entre nós. Se esses setores não se propõem a combater nenhum governo que eles dizem que é o seu governo e que ataca os trabalhadores, muito menos vão combater a extrema-direita. Essa é a política que fortalece a extrema-direita a partir da frustração, porque as pessoas, né, votaram contra o Bolsonaro esperando ter as suas necessidades atendidas, mas até agora não foi revogada a reforma trabalhista, não foi revogada a reforma da Previdência, e o novo ensino médio foi reformado mantendo a essência do seu espírito. Então, acho que aqui, só reafirmando, a gente precisa, uma coisa que a gente sempre fala, né, Cris? Nós precisamos mudar a POESP. Nós precisamos de um sindicato combativo. E para isso precisa ter um princípio, que é independência de classe, independência frente a todos os governos. Bateu nos trabalhadores, tem que levar de volta, né? É muito importante a gente discutir isso com a nossa categoria, a importância da gente não ter nenhum governo de estimação, como a gente gosta de falar. E aí sim se fortalecer por baixo para enfrentar a extrema-direita. Nós temos que ser linha de frente no combate ao governo Tarcísio, porque esse pessoal que está amarrado com as políticas da privatização não vai levar até o fim. Esse ponto é essencial. Eu queria falar um pouco da campanha que a gente propôs também, mas queria ver se a Cris quer comentar algum desses pontos. Eu queria complementar, porque quando a gente pensa que o sindicato é fraco ou devagar,
esse aprofundamento aí dessa análise política que a Flá pôs, ela é bastante importante, porque a gente precisa entender o que exatamente a gente está enfrentando, né? E o porquê o que é que dá essa linha, né? Por exemplo, quando a PUESP aposta em uma mesa de negociação com o Tarcísio, como é que a gente negocia com um governo que tem um projeto aí de morte, que é esse que a gente está colocando. É literalmente um projeto de morte, porque os professores literalmente estão morrendo, né? Mas é um projeto de morte da educação pública. Essa negociação não se dá com base em outra coisa que não seja a organização e luta da classe, né? Não tem outra forma. Como que senta numa mesa de negociação com Tarcísio para ver se ele concede o que é o que. Então, e a gente viu, do momento em que se abriu a mesa de negociação até hoje, o que se deu foi um aprofundamento. O que se deu foi a mesa de negociação na prática, ela amarrou as nossas mãos para o Tarcísio bater com força. Foi essa mesa de negociação que a gente viu. Foi a imposição da escola do PEI, que foi assim avassaladora. A gente está enfrentando seriamente ainda aqui na nossa região, mas em outras regiões do estado, inclusive, passou sem luta, assim, só passou, porque os professores, para poder avançar na luta, precisam do respaldo do sindicato para poder avançar. E a resolução 83, e tudo isso foi se dando. Inclusive, a gente teve na diretoria de ensino Norte 1 há umas semanas atrás, com mobilização da comunidade, professores, estudantes, e a informação do dirigente, quando a gente falou do PEI, foi essa, que esse projeto de avanço do PEI foi negociado na mesa bilateral com o sindicato. Foi essa informação que foi dada lá. Então, na verdade, é uma opção política mesmo dessa conciliação de classes que se dá na defesa do governo Lula, mas que ao defender o governo Lula defende um projeto político que é mais amplo e que é o mesmo, que é o projeto político que, como eu disse antes, a Flá também falou, à medida que a privatização do Tarcísio, que está de pano de fundo dos ataques que a gente está sofrendo, está alinhada ao projeto de privatização que vem desde o MEC, então ao defender a privatização do governo Lula, por tabela, está defendendo a privatização do governo Tarcísio também. E é nesses marcos que senta para negociar, né, ao invés de avançar na luta da categoria. Só um exemplo, Cris, do que você está falando. Inclusive, gente, esse projeto do leilão das escolas, ele foi elaborado por uma comissão empresarial junto com o BNDES, é um projeto do BNDES, que tem cerca de 2 bilhões de investimento do BNDES. Quem que vai financiar a construção dessas 33 escolas que foram leiloadas aqui em São Paulo é o BNDES do governo federal, que tem à frente o Mercadante, do PT. Então, olha só para a gente entender até que ponto vai isso daí. E como é que eles vão, então, bater de frente para derrotar a privatização. Tem essa contradição. Bom, voltando, acho que é importante isso que a Cris falou, né? Desde que tirou a política da mesa de negociação e desmobilizou a greve, o que nós vimos? Piorar os ataques. Prova de que a greve era, de fato, uma necessidade, segue sendo, obviamente, agora. A gente está em outro momento, a gente vai ter que acumular forças da categoria, né? Não descarto no segundo semestre a gente começar, porque vai ter mais leilão de escola, a PEI que está sendo imposta, vai começar a ter as demissões, infelizmente, né? Por conta dessa variação, então a gente tem que estar em alerta, porque é necessário seguir o exemplo dos professores de Minas Gerais, de BH, que estão em greve, dos professores do Distrito Federal, que estão em greve também. Tem greve de educação até no México, no Panamá, como eu citei lá na Assembleia, estão enfrentando governos diferentes, né? Lá no Panamá, um governo de direita que está reprimindo e prendendo sindicalistas, e lá no México, um governo supostamente de esquerda progressista que também está mexendo nas aposentadorias dos professores, fazendo a reforma da Previdência. E tem uma luta duríssima dos professores lá no México contra essa reforma, em defesa da valorização salarial e tudo mais. Bom, então, foi aprovada também na Assembleia, né, uma mobilização no dia 27 de junho, que é um ato unificado com o funcionalismo público, com os movimentos sociais em defesa dos serviços públicos
e contra as privatizações. Então, é muito importante a gente se preparar para construir esse ato, mas nós achamos que isso ainda não é o suficiente. Então, nós defendemos na Assembleia, isso foi aprovado lá, mas já não veio no boletim da direção do sindicato, ou seja, nós vamos ter que fazer uma pressão pela base para que, de fato, eles tirem isso do papel, né? Nós propusemos uma campanha. Eu queria até saber a opinião de vocês sobre isso. Opinem aí, conversem nas escolas, para a gente ir pensando como a gente implementa isso. Uma campanha que seja um guarda-chuva para todas as nossas pequenas lutas. A luta contra a imposição da PEI, contra o afastamento arbitrário dos diretores e agora dos professores, pela revogação das resoluções autoritárias, imposição da militarização, certo? Tudo isso em comum, gente. Nós precisamos fazer uma campanha pela demissão do secretário de Educação, do Renato Feder. Que seja uma campanha também pela revogação das resoluções autoritárias e contra a privatização, porque tudo isso está ligado. Não vai adiantar só a gente dar nota para o secretário. Mais do que dar nota, o que o secretário quer não é avaliar os professores, como a gente falou no início, é demitir, é afastar os professores. Então, nós temos que demitir o secretário primeiro. É isso que está em jogo, é a nossa vida que está em jogo, como a gente falou no caso das professoras que foram assassinadas por essa política da Secretaria da Educação e por essa política que o capitalismo tem para a educação, que é a plataformização. Cruel, cruel com os professores. Então, nós estamos propondo a gente discutir com os professores nas escolas, fazer uma campanha por baixo, uma campanha exigindo publicamente a demissão do Renato Feder, que a gente possa ocupar as ruas, as escolas, fazer manifestação descentralizada, inclusive em vários lugares, manifestação simultânea nos shoppings, nas avenidas, campanha com abaixo-assinado, campanha virtual também, enfim, para discutir que não dá mais, não tem condição da gente aceitar esse secretário de Educação e o que ele está fazendo. Inclusive, seguir o exemplo dos movimentos que estão fazendo a campanha pelo Fora da Elite, que é o secretário de Segurança assassino, que está acumulando escândalos de violência policial nas periferias de São Paulo e que agora, inclusive, pode cair, porque o negócio é tão absurdo que ele pode cair. Nós temos que, inclusive, empurrar o Feder junto e que vá junto toda essa política privatista, essa política de assédio, essa política assassina, como a gente falou, contra a educação e contra os professores. Então, opinem sobre isso, vamos pensando juntos, porque a direção do sindicato só vai empenhar essa campanha se a gente fizer na base das escolas, e eu acho que a gente precisa começar urgentemente, porque não vai dar para ficar esperando o pior, a tragédia acontecer. É isso, Cris. Quer finalizar? Sim, a Flávia colocou essa proposta lá no Conselho Estadual, pôs também na Assembleia, e essa proposta foi aprovada, mas um sinal evidente de que ela só vai ser levada para frente se a gente construir desde o chão da escola, e que eu acho que é uma campanha muito importante, é o fato de que a gente aprovou uma campanha de demissão do secretário Feder, e a capa do boletim em sequência da Assembleia foi: não queremos atribuição em janeiro, em dezembro, queremos atribuição em janeiro, né? Então, para mostrar qual é a linha política e a importância da gente construir, porque somos nós que estamos sendo avaliados, inclusive assassinados dentro das escolas por essa política. E é isso que a Flávia falou: se o Feder quer demitir professores, e demitir professores para trocar profissionais da educação por executores de plataforma digital, a gente tem que pôr para fora o Feder e essa política toda dele. Então, é demitir o Feder e demitir junto com ele essa política de desmonte e privatização. Então, é isso, eu vou repetir o que a Flávia disse, porque é isso, não nos basta dar nota para o Feder, porque o que o Feder está fazendo não é dar nota para a gente, ele está eliminando os professores. E a gente precisa... Então, é isso, é a gente pensar junto e ir organizando a partir daqui, das nossas escolas. A gente vai
ver de avançar isso pelas redes sociais, mas só dá para ir para frente, não dá para a gente esperar que venha a Bebel, ou mesmo esse pessoal que já foi oposição, mas que hoje, pelo acordo político da Frente Ampla, bandeou para o lado de lá, não dá para esperar que seja por parte deles uma política que vá, de fato, enfrentar esse projeto. Então, para cada professor que está aqui vendo, pai, mãe, estudante também, que venha ver a live depois, mas também os outros materiais, a gente vai seguir organizando, de entender que está na mão de cada um de nós. É cada um de nós. Cada professor que fala assim, eu vou levar lá na minha escola a campanha, eu vou passar o horário, vou marcar o meu ATPC para que vocês vão lá para a gente se organizar, ou eu vou junto visitar a escola. É cada um de nós que vai fazer. Não tem outro jeito de ser feito que não seja esse. E daí, a partir disso, também não descarto, como a Flávia disse, a possibilidade. Porque essa campanha de fazer uma assembleia seguida da outra, boicotando a greve, como a gente viu, marca a greve para a próxima assembleia e na volta a gente compra, cumpriu o ano passado esse papel de a gente ter uma assembleia massiva, com mais de 10 mil pessoas na República, e a gente volta para casa, e é compreensível que o professor que está aí volta para casa desanimado, porque paralisou, arcou com o prejuízo, chegou lá e não viu a luta avançar. Mas não é de lá que a gente que vai avançar, vai ser da gente, né? E da gente, assim, de nós, organizando no chão da escola. Mas esse ano, até pela intensificação dos ataques, né, e a sensação nas escolas, não é impossível que a gente ainda consiga avançar e não levante no próximo semestre, mas só dá para fazer isso a gente fortalecendo as pernas, né, para avançar. Como a Flávia usou o termo, eu acho que é esse, é somar forças, a gente ir somando forças para poder ainda avançar no enfrentamento dos ataques. Bom, gente, ó, eu queria concluir dizendo que agradecendo todo mundo que ficou até aqui na nossa live. Acabou dando 1 hora de live, nossa ideia era fazer um pouquinho mais curta, mas os assuntos vão aparecendo. Digam se vocês gostaram desse formato, se... Cris, seu microfoninho, se conseguir dar uma fechada nele aí. Tá, então... Digam se vocês gostaram desse formato, se vale a pena a gente fazer mais assim. Acho que é interessante, dá para a gente debater outros temas, outros assuntos também assim. Eu queria convidar todo mundo para vir para o coletivo Reviravolta na Educação, fazer parte do nosso coletivo, porque a burocracia, gente, está cumprindo um papel que sempre cumpriu. Não vai acontecer da gente chegar lá e eles acordarem diferente, fazer uma coisa totalmente diferente do que sempre fizeram. O que faz diferença é o quanto, na base, a gente está mobilizado ou não para conseguir obrigar, inclusive a direção do sindicato, a atender o que a categoria está falando e, né, ir para cima do governo. Vai ter que passar por cima dessa burocracia sindical que vai travar a nossa luta, o nosso movimento, porque tem uma política de conciliação. Então, essa é a nossa tarefa. A grande questão é, vamos acumular força na base, vamos fazer o debate com os pais, com os alunos, com os professores, denunciar o que esse governo Feder e Tarcísio estão fazendo com a educação, né? É nossa tarefa, porque se a gente consegue derrubar o Feder, isso esbarra diretamente no Tarcísio, porque o Tarcísio está dizendo para as pessoas que ele está melhorando a educação, está trazendo segurança com a militarização, que está modernizando com a tecnologia, mas na verdade só está favorecendo o punhado de empresários que está ganhando, lucrando com essa política educacional privatista. Então, nós estamos chamando todo mundo aqui para ir para cima desse governo, para desmascarar o Feder e o Tarcísio, como a gente fez quando ele apareceu aqui na Brasilândia, e a gente precisa seguir esse movimento desmascarando esse governo, e aí sim derrotar nas lutas a extrema-direita, mas sem deixar de derrotar também essa política do governo Lula, do arcabouço fiscal, que também prejudica a nossa classe, certo? Então, nós somos de esquerda, oposição de esquerda a todos os governos, e eu queria chamar vocês para participarem com a gente desse movimento também. Um abraço para todo mundo, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Cris. Valeu.